Olá pessoal, dando prosseguimento à configuração do servidor DNS responsável por um domínio. Se a gente observar aqui, a gente já configurou o arquivo named.conf.local. Dentro desse arquivo, a gente definiu a zona ifb.example.com e falou que o arquivo db ifb.example.com é que vai ser encarregado por fazer as traduções. Então vamos configurar esse arquivo db ifb.example.com. Vamos dar um ls aqui nesse diretório, /etc/bind, e a gente vai utilizar uma estrutura já pronta para começar a fazer essa configuração. Então a gente vai copiar esse arquivo db-empty, que é um arquivo vazio, tem só uma estrutura pré-definida. Então sudo cp db.empty para o nome que nós definimos, que seria db.ifb.example.com. Agora eu vou editar, sudo vi db.ifb.example.com. Então aqui a gente tem o arquivo original. Bom, o arquivo original ele inicia aqui com alguns comentários, né, onde ele fala que é um arquivo para não ser editado, né? Você pode copiar. Vamos utilizar alguma dessas linhas de comentários só para a gente escrever alguma coisa para documentar. Arquivo de tradução da zona ifb.example.com. Só isso. Então, aqui na primeira linha vai ter essa diretiva $ttl. Esse $ttl, seguido desse número, ele define o tempo pelo qual o registro deve ser consultado, né, para ser considerado válido. Imaginem que eu fizesse uma consulta a esse servidor e ele traz esse tempo aqui, no caso de 86.400 segundos. Ou seja, após 86.400 segundos, eu teria que repetir essa pesquisa novamente para considerar que aquela minha consulta está válida. O ideal aqui para esse tempo é que não seja um tempo demasiadamente pequeno e nem um tempo muito longo. Se for muito pequeno, você vai acarretar um alto tráfego na rede. Se for muito longo, isso vai acarretar que as mudanças vão ser transmitidas de forma bem lenta. Aqui nesse campo, então, eu vou colocar o valor de 604.800. Nessa próxima linha, nós temos a definição da autoridade da zona. Esse nome SOA, SOA, esse registro SOA, ele indica isso, que é uma autoridade da zona. Aqui nós temos inicialmente o arroba. Esse arroba seria o nome do domínio. O arroba é como se fosse uma variável que ele lê o arquivo named.conf.local na definição da zona e já pega aquele nome e já traz para cá. Mas eu poderia fazer da seguinte forma também. Eu poderia pegar e colocar de forma explícita aqui, ifb.example.com. É importante ter esse ponto aqui no final, porque se a gente não deixar esse ponto, ele vai pegar e sobrescrever o nome lá do domínio. Então ele vai pegar ifb.example.com mais ifb.example.com, ou seja, vai escrever o nome duas vezes. Aqui eu vou deixar como estava mesmo, tá? Com arroba. Depois ele vem com esse caractere IN, que significa internet, SOA, e após isso seria o campo para a gente falar o nome do servidor primário e o endereço de e-mail do responsável pelos dados de tradução. Então o nome do nosso servidor vai ser ns1.ifb.example.com. E o nosso administrador aqui, que é o dono do e-mail responsável pelos dados, será root ifb.example.com.
Aqui é aberto o parênteses. Tem alguns parâmetros que são configuráveis para essa autoridade de zona. Isso tem a ver com a comunicação do servidor primário com o servidor secundário. Então, o primeiro campo aqui é um número serial. Esse número serial é só um número para pegar e estar diferenciando o valor atual do valor futuro, de tal forma que, se um número for mais alto, e alguma consulta foi feita aqui pelo servidor secundário, ele sabe que houve alguma alteração lendo esse campo no arquivo de tradução. Uma forma de configurar o número serial é com uma sequência, começando no número 1, depois alterei esse arquivo, coloco o número 2, depois coloco o número 3 na próxima alteração e assim por diante. Mas outra forma de configurar também, que o pessoal utiliza, é colocar um esquema de ano, mês, dia e a versão. Por exemplo, vou colocar 2022, que é o ano, o mês 10, o dia 12 e a versão 01. Vou só ajeitar aqui. Observe que aqui esse serial ele está logo após o ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula aqui quer dizer que daqui para frente é comentário. Os próximos campos, a gente tem aqui esse valor de 604.800, que é o tempo de refresh. Esse tempo de refresh é o período em que o servidor secundário ele vai ter que consultar novamente o primário para verificar se há uma nova versão desse arquivo de tradução. Logo abaixo a gente tem o campo de retentativas, o retry. Esse campo é utilizado, esse tempo, ele informa o período em que o servidor secundário ele tem que esperar para consultar novamente o primário se na primeira consulta, ele teve alguma falha. Então, seria uma retentativa. Então, o servidor secundário fez uma consulta agora, teve uma falha, ele aguarda esse tempo para fazer uma nova tentativa. O próximo campo é o campo para expirar a validade dos dados, aonde o servidor secundário que consultar esse servidor primário, uma vez que ele tentou acessar o servidor primário e não teve êxito, ele fica lá com os dados válidos até esse período aqui em segundos. Após esse período aqui em segundos, mesmo depois das retentativas, caso não tenha sucesso, aí ele considera que os dados não são mais válidos. E por último, temos aqui o campo negativo e cache TTL, que indica um período quando nós temos uma resposta negativa, um erro, deve ser armazenado e deve ser considerado válido. Aí fechamos aqui com parênteses. Esse ponto e vírgula é só um comentário, né, uma linha que não tem nada. E agora, em seguida, aqui a gente tem que definir os servidores. A gente vai utilizar essa configuração desse registro chamado NS, que a gente define realmente os servidores de nome responsáveis por essa zona. Então a gente inicia com arroba, que é o nome do domínio, a gente pode colocar de forma explícita também, e N internet, NS, e aqui vem o nome do servidor. No nosso caso, será ns1.ifb.exemplo.com. Então, aqui está definido o nome do nosso servidor. E logo em seguida a gente faz a declaração dos outros registros de nomes. Nós podemos colocar os registros que traduzem o nome para o endereço IP, que é o registro A. Então vamos começar aqui. Vou dar um espaço de uma linha. Vou começar DNS1, que é o nome do nosso servidor. O campo vai ser do tipo A e vai ser traduzido para o endereço 92.68.1.100. www in registro A, que vai ser traduzido para o 92.68.1.100, ou seja, a mesma máquina vai ter a função
de servidor de nomes e também vai usar esse nome de www. Vou configurar agora o INS2 em registro A, para traduzir o nome para endereço IP, 192.168.1.101. Temos pelo nossa definição desse exemplo o servidor FTP para transferência de arquivos em registro do tipo A, 192.168.1.102. E para finalizar essa configuração, a gente vai definir um apelido, o www2 o tipo de registro agora vai ser CNAME, para criar o apelido de um nome, né? Então, esse www2 vai ser um apelido. E ele vai traduzir isso para o nome www, que por sua vez é traduzido para esse endereço IP aqui, que nós já definimos, 92.168.1.100. Só para ficar igual o exemplo que está no material, eu vou alterar esse tempo negativo cache TTL para 604 e 800. Pronto, aqui o arquivo está todo configurado. Vou salvar e vou visualizar. Está aí todo configurado. Bom, a ideia desse vídeo era só mostrar como configura esse arquivo. Nos próximos vídeos a gente avança para mostrar como isso vai funcionar. Até lá!